A paz do Senhor para todos. Quero trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Eis que havia um homem chamado Zaqueu. Era o homem chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da grande multidão, porque ele era de pequena estatura. Até aqui para a nossa meditação neste momento. O que eu aprendo aqui com Zaqueu, em primeiro lugar, Zaqueu era publicano, pecador. E ele era chefe ali dos publicanos e ele era rico. Mas o que eu aprendo com Zaqueu é que ele desejou ver quem era Jesus. Quem é este homem chamado Jesus? Sabe por quê? Porque quando Jesus estava ali na cidade, Jesus estava fazendo milagre, curando cego, leproso, perdoando pecado. Então, onde Jesus passava, arrastava uma grande multidão. A multidão seguia Jesus. Todos que estavam buscando a presença de Jesus recebiam um milagre da parte de Deus. E nós vemos que Zaqueu desejou ver quem é este homem que a multidão está seguindo ele. Quem é este homem que fala com os publicanos e pecadores. Quem é este homem que a multidão glorifica a ele. Então, Zaqueu desejou ver quem era Jesus. Nós vemos na palavra de Deus quem é Jesus para nós na palavra de Deus. A Bíblia diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então Jesus é o Filho de Deus. Mas nós sabemos que também Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, como Deus, se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, mas também ele é Deus. Porque nós cremos no Pai, o Filho e o Espírito Santo, cremos na divindade, o único Deus, na personalidade de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem é Jesus? Para nós também, Jesus ele é o Salvador do mundo. Está escrito no livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome é dado acima no céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Só Ele que pode salvar a humanidade. Então, quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus e Ele é o único que pode salvar. Quem é Jesus para nós? João capítulo 1, versículo 29, diz assim: João Batista, quando estava pregando lá no deserto, Jesus foi passando, se aproximou para ser batizado por João, e depois que foi batizado por João, quando Jesus vai seguindo, João aponta para Cristo e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus para nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus para nós é aquele que pode perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que quando trouxeram um paralítico até a presença de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, diz assim: filho, perdoado estão o teu pecado. Jesus perdoou o pecado. Então quem é Jesus para nós? É aquele que tem poder e autoridade para perdoar pecado. Aquele que disse para a prostituta: vai e não peque mais. Aquele que disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quando ele se arrependeu do seu pecado. Então quem é Jesus para nós? Ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Porque Jesus se veio aqui nesse mundo com as suas duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina. A natureza humana, Jesus teve fome, sede, cansaço, dormiu, trabalhou. Jesus, com a sua natureza humana, Jesus morreu. Mas nós vemos que Jesus tinha a sua natureza também divina. Jesus, com a natureza divina,
ele acalmou a tempestade e o vento forte. Jesus, com a natureza divina, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Com a sua natureza divina, autoridade, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então Jesus, ele é Deus. Por que ele é Deus? Porque Isaías também já profetizou a respeito de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Jesus, ele é Deus, ele é Pai, ele é tudo para nós. Mas eu quero dizer que Zaqueu desejou ver quem é este homem, se aproximar desse homem que estava perdoando o pecado, que ia aonde os outros não iam, Jesus ia. O leproso, Jesus vai e diz: seja limpo. O cego disse: a tua fé te salvou. Então Zaqueu, ele tinha dinheiro, ele era homem rico, mas ele faltava a paz no coração. Ele faltava preencher o vazio dentro do seu coração. Que esse vazio dentro do coração não se compra, se conquista através de Cristo, através do arrependimento, entregando a sua vida a Jesus, confessando seus pecados. Aí sim, Jesus entra com providência de perdão e traz a paz no coração. Então Zaqueu desejou ver quem era esse Jesus, que os pecadores estavam se aproximando dele. Mas a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura, e por causa da grande multidão, impedia de Zaqueu se aproximar de Jesus. Mas ele não desistiu de ver quem era este homem chamado Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar. Quando Jesus passou debaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que Jesus quis dizer? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir na tua casa. O que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, Jesus conhecia o nome de Zaqueu. Por quê? Porque ele, como Deus, Jesus sabe de tudo. Como Deus, ele sabe o teu nome, sabe o teu endereço, sabe o teu problema, sabe o que você pensa, sabe o que você sente. Jesus, ele sabe de tudo. Com a sua natureza humana, Jesus, a Bíblia diz que Jesus não sabia o dia nem a hora, porque ele estava com a sua natureza humana. Mas quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, como Deus, ele disse: Zaqueu, desce depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa daquela árvore. Levou Jesus para a sua casa, alegre. Quem não queria ter Jesus na sua casa? Então, o que foi que Zaqueu fez? A sua alegria é tão grande que convidou todos os seus vizinhos, seus amigos, para ir para a sua casa, porque Jesus estava na casa. E a Bíblia diz que quando Zaqueu estava ali, Jesus entra na casa de Zaqueu, está Jesus no meio de uma grande multidão de pecadores. E aparece na casa os fariseus. Quando os fariseus vê Jesus ali, junto dos pecadores, os fariseus começam a murmurar, dizendo: como é que pode? Se esse fosse o Messias, como é que ele está no meio dos pecadores? Se ele fosse o Salvador, Jesus. Mas Jesus conhece o pensamento do homem, no seu coração também. Jesus disse: este homem aqui, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por quê? Porque Zaqueu disse ali publicamente para todos, disse assim: mestre, aquele que eu tenho fraudado, que tinha roubado, eu vou devolver quadruplicadamente. Então houve arrependimento no coração de Zaqueu. Então ele disse publicamente, confessando seus erros, seus pecados. Aí Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa. Aqueles que murmuravam, ouviu de Jesus dizendo: esse também é filho de Abraão.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então significa que nós todos estávamos perdidos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos debaixo do pecado, na lei do pecado. E pela lei ninguém poderia se salvar. Mas Jesus, pela sua misericórdia, traz a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça de Deus, através de Cristo, é manifestado ali, naquela casa, na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu disse: mestre, aquele que eu tenho fraudado, eu vou devolver quadruplicadamente. Então houve arrependimento ali na vida de Zaqueu. Então, aprendendo com isso, quero trazer essa mensagem. Em primeiro lugar, Zaqueu era pecador. Tinha muito dinheiro. Era chefe dos publicanos, autoridade. Mas ele não tinha paz e nem perdão. E sentia um vazio no seu coração. Que só preenche é Deus. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz no seu coração. Tem muito dinheiro, mas não compra a salvação. A salvação é de graça. Jesus já pagou o preço. Então quer dizer que através de Cristo nós podemos encontrar a salvação. Zaqueu era pecador, mas ele não desistiu de ver quem era Jesus. Buscou a Jesus naquele exato momento. Então aquele que busca a Deus, está escrito no livro de Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Zaqueu buscou a Jesus. Só qual é a vitória de Zaqueu? É que ele não desistiu, porque ele era homem pequeno de estatura, homem pequeno, e a grande multidão impedia de Zaqueu se aproximar de Jesus. Mas o desejo no coração era ver quem era este homem chamado Jesus. Este homem chamado Jesus é aquele que disse através da sua palavra, João capítulo 8, versículo 32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O versículo 36, e se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. É esse que quer libertar você. Não importa o teu passado, o teu pecado, Jesus quer te libertar. Porque conhecer a verdade que liberta é só Cristo. A verdade que salva é só Cristo que pode salvar. E se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja livre, liberto pelo sangue de Jesus. O sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário foi para salvar a humanidade. Todos. Agora, para isso, o homem tem que se arrepender. Porque Jesus já fez parte dele, já morreu, ressuscitou e nos deu a garantia de vida eterna. Mas para o homem ter o direito da vida eterna, o caminho é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Para ter o direito à vida eterna, o homem tem que se arrepender, confessar os seus pecados, entregar sua vida a Jesus e permanecer obedecendo a sua palavra e continuar firme na rocha que é Cristo. Este homem chamado Jesus, ele veio, sofreu, foi humilhado, cuspido, carregou a coroa de espinho, foi chicoteado, foi pregado na cruz, morreu, ressuscitou para nos dar vida e vida eterna, vida com abundância. Então este homem chamado Jesus é o Deus que se fez homem para nos salvar. Então você está tendo essa oportunidade. Faça que nem Zaqueu. Busque a presença de Jesus. Zaqueu não desistiu. Hoje nós vemos através da sua palavra. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que busca a presença de Jesus. Tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário é para perdoar nossos pecados.
E quando nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então busque a Deus nesse momento.